Oi, tá começando mais um Tempos de Escola. São 15 anos do canal Futura e a gente tá conversando com apresentadores, pessoas que passaram por aqui. Ele apresentou um programa durante um bom tempo. Aqui, primeiro vamos ver a foto de época. Deu uma mudada, viu? Deu uma mudada, mas tem, claro, é a mesma pessoa. A chegada dele aos estúdios foi essa. Vamos lá. Ele apresentou aqui, durante 2004 e 2005, o Globo Ciência. É um ator consagrado, todo mundo conhece, o Emílio Orciolo Neto, não é? E a gente vai pegar uma época entre 86 e 88, da sexta até a oitava série do ensino fundamental, onde ele estudou no Colégio Mater Dei, em São Paulo, não é? Essa escola foi escolhida por quê? Por que motivo? Você sabe quais? Eu não sei te dizer por que os meus pais escolheram o Mater Dei, mas eu estudei no Mater Dei desde, assim, a minha primeira referência de escola, assim, desde o maternal mesmo. Aí maternal, pré, jardim 1, jardim 2, tinha, quer dizer, acho que é isso. Aí primeira, segunda, terceira, quarta, aí quinta, na quinta eu tive que sair do colégio, por conta o meu pai na época estava passando uma dificuldade financeira e a gente teve que escolher um colégio um pouquinho mais em conta. Aí eu fiquei até a sexta, na metade da sexta nesse outro colégio, no Liceu Pasteur, e que também foi muito bacana, mas eu tinha muitas raízes ali no Mater Dei, gostava muito daquela moçada toda, do tio Roberto, que era um professor, né? Que a gente, naquela época a gente chamava de tio, né? Verdade. Todo mundo era tio, tia, tia Ida, tio Roberto. E aí eu gostava muito dos meus amigos com quem eu cresci. E aí meu pai conseguiu um desconto, e aí eu voltei para o colégio. E meu pai também, graças a Deus, melhorou de vida financeiramente, pôde pagar o colégio. A gente continuou ali e eu fiquei no Mater Dei até o segundo colegial. Aí no segundo colegial eu fui mal em química, eram as minhas piores matérias, química, matemática e física. O Triângulo das Bermudas. Putz, cara, ia muito mal nessas matérias. E aí eu peguei uma DP. E aí eu falei, poxa, eu não vou repetir o ano por causa de química. E tinha outros amigos no Colégio Objetivo, na Luiz Góes, aqui em São Paulo. E aí eu falei com os meus amigos, falei com os meus pais, pô, vambora. E fui pro Objetivo, pro famoso velho e bom Biju, ali na Luiz Góes, que também foi um colégio muito importante na minha formação. Um momento também que você tá adolescente, assim, virando homem. E o Objetivo era um colégio mais descolado, né? Mais livre, leve e solto, e que me jogou no mundo, assim, foi muito importante na minha formação também. Agora vamos voltar ao Mater Dei? Vamos. Ele era o quê? Gigante para você, que você era pequeno? Qual era a sua perspectiva da arquitetura daquela escola, naquela época? O Mater Dei não era um colégio grande, era um colégio pequeno. É um colégio pequeno. Mas ele era uma família, assim, sabe? Os professores, eles meio que acolhiam a gente. Então esse negócio do tio, né? O tio, tia, a gente meio que sentia... uma coisa mais familiar, né? Familiar mesmo. Era o tio Roberto que não se preocupava só com o seu... Era professor por exemplo, eu falo desse professor porque realmente é a minha referência do colégio, né? E era professor de educação física. Então, logo no primeiro ano, primeira série, então ele me viu crescer, me viu garoto. E, pô, até o segundo colegial. O cara me ensinou, eu e os meus colegas, a ter amor pelo futebol, pelo handball, pelo basquete, pelo vôlei, pela queimada. E naquela época não tinha computador, né? Então era o esporte, as brincadeiras, tudo que era dito ali,
A gente não tinha como dar um search, né? Ou googar. Era ali. Era ali, né? Agora, esses professores, eles tinham, como evidentemente todos, têm espíritos diferentes, você tem energias com alguns, com outros não. Você acha que nessa época o professor tinha a ver com o incentivo ao que você gostava de estudar ou eram coisas separadas? Eu acho que era fundamental, eu acredito que ainda seja. Eu tive um professor de história também, que eu esqueci o nome, que foi muito importante assim para mim, que incentivava. Ele não era um cara formal ou um cara hermético. Ele era absolutamente... Ele vivia numa anarquia e dentro dessa anarquia ele fazia a gente se aproximar e se interessar pela história. E falava de uma forma acessível, sem fazer grandes, sabe? Ele aproximava nós alunos, né? Tanto na literatura também, tinha uma professora também incrível. Mas eu acredito que tudo que é mais próximo, tudo que é mais simples, faz com que a gente se aproxime mais, né? E eu, como aluno, eu me aproximava muito do esporte, porque eu sempre fui um cara que pratiquei muito esporte, gostava, e tinha as viagens, né, da escola, dos acantonamentos que a gente ia, Rancho Ranieri, Paiol Grande, fazia esses acantonamentos, né, era o máximo. E você era bom em que esporte? Futebol e handebol, eram os meus, eu era bom, não era o último a ser escolhido não, era tipo o capitão assim, era bacana. Então vamos ver alguns professores falando de você dessa época, vamos ver se você lembra, vamos lá. Olá, Emílio, será que você lembra de mim? Eu acho que lembra. Eu era coordenadora da escola na época. E, vez por outra, os alunos que eventualmente não cumpriam uma tarefa de casa ou alguma coisa acontecia na classe fora do padrão, faziam uma visita à minha sala. Não era um caso constante do Emílio. Ele sempre foi uma criança muito alegre, muito solta. Às vezes faltava uma lição, né? Outras vezes uma brincadeira, alguma coisa, mas nada que eu possa te contar como uma coisa relevante ou preocupante. Era um menino ativo, muito ativo. Adorava esportes, gostava de jogar bola, estava sempre dentro dos times. Fazia parte da equipe de handebol, da equipe de futsal. Foi campeão várias vezes, desde pequenininho. Ele adorava participar das viagens, que na época eram os acampamentos. E nesses acampamentos ele já mostrava que na vida futura dele ele ia ser um artista. Porque à noite a gente tinha o show de talentos e ele participava muito bem. Tocava violão, cantava. Não havia situação em que ele não se dispusesse a se expor. Era teatro, era dramatização, era qualquer tipo de atividade, ele estava sempre disposto, ele estava sempre alegre e envolvido com ela. O Emílio era muito aguerrido, brigava bastante com os companheiros, brigar no sentido de querer ganhar, de estar sempre em cima da jogada, disputando, mas nada com indisciplina. E aos poucos ele foi aprendendo muito a importância de saber ganhar, de saber perder. E eu vou dizer uma coisa, para mim, nenhuma surpresa hoje, Emílio, você ser o ator que é. Você só se desenvolveu cada vez mais, ocupando hoje um lugar que é muito importante. Por quê? Porque ele era seu alvo, era seu objetivo de vida e você lutou e conseguiu isso. Parabéns. Aquele abraço, meu amigo. Porra, cara. Você frequentou muito a gabinete da tia Ida? Ida? Não frequentei assim, não, mas
ela era muito, ela era brava, né? Todo mundo tinha medo da tia Ida, né, de ir pro gabinete. Né? Então, quando a gente brigava no recreio, né, eu sempre fui muito competitivo, brincava de menina pega menino, e sempre tinha uma encrenca, uma briga, uma coisa de moleque, né? Uhum. E aí acabava indo pra tia Ida. O professor Roberto, que é o tio Roberto, é minha referência você falou de disciplina, um cara que fundamental na minha educação, na minha formação mesmo. Um cara que me ensinou amor pelo esporte e também a saber ganhar, saber perder. Agora, existiam atividades, como eles falaram, que já mostrava a sua vontade de atuar, não diria atuar, mas performances, vamos chamar assim, né? Eu sempre fui muito... Hoje em dia, é engraçado, eu sou mais tímido. Na verdade, eu sou um cara tímido, eu não sou um cara extrovertido. Mas quando tinha algo para fazer, algo que era, por exemplo, cantar, eu adoro cantar, adoro tocar violão. Não profissionalmente, eu faço isso como para mim é uma grande viagem, uma grande diversão, assim, sabe? Sem ter um compromisso Mas a gente tinha as músicas, né, que o professor Roberto ensinava pra gente, que era tudo certo lá no nosso acampamento, muita gente no paiol a rodar, o relógio já marcava meio-dia e a gente nem sabia que era hora de almoçar. Foi aí que vieram avisar, vejam só que tremenda traição. A tia Ida fugiu com o cozinheiro, deu cano no padeiro e nos deixou na mão. Brincando, sabe? Claro. E todo mundo ia cantar, então a gente fazia as músicas e cantava. Eu era um dos que fazia as músicas e que cantava. E a letra também, né? A letra também. Então era engraçado, Foi muito legal, cara. Quando eu vi o programa de vocês aqui e me chamaram agora para fazer, eu falei, poxa, que honra, porque é uma época tão legal, né? Tão importante na nossa formação. Tem muito a ver com o que a gente é hoje. Muito a ver. E a tia Ida, tanto a tia Ida, e principalmente o professor Roberto, são pessoas fundamentais na minha formação como homem hoje em dia. Maravilha. A gente vai para o intervalo. Vamos conhecer os amigos de época do Emílio. Tempos de Escola volta já.